pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série Nós Somos Igreja e para isso, não abro sua Bíblia ainda porque eu tenho que fazer um resumo do que aconteceu antes. No primeiro a gente entendeu que nós somos o edifício do Espírito Santo, depois a gente entendeu que nós somos o corpo de Cristo e hoje nós entenderemos que somos o povo de Deus. Agora sim, abre sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora a alcançaram. Antes nós não éramos povo, antes nós não tínhamos misericórdia. Pedro nos lembra que nós não somos povo de Deus, que nós nem sequer merecemos. Pedro bate na cama. Que nós nem sequer merecemos sermos povo de Deus. Em Efésios 2, Paulo acaba com nós. Ele começa a falar que nós estávamos mortos, que nós estávamos alheios à aliança, que nós não tínhamos Cristo, estávamos sem Cristo, sem Deus, sem esperança e que estávamos mortos em pecado, que éramos gentios, que nós não éramos povo de Deus. Porque no Antigo Testamento tem uma grande divisão, que é os judeus e os gentios. Quem são os judeus? São aqueles que são descendentes de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Israel. E quem são os gentios? Todo o resto. E nós éramos gentios. E não apenas isso, nós somos inimigos do povo de Deus. Pedro nos lembra que nós não éramos povo, que não merecíamos ser povo de Deus, mas que pela graça de Cristo nós alcançamos misericórdia, pelo sangue de Jesus nós fazemos parte do povo de Deus. Para fazer parte da igreja, desse corpo, deste povo, deste edifício. Para fazermos parte da igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo, do edifício do Espírito Santo, não basta ir ao culto no domingo. Não, nós temos que ser salvos em Cristo, comprados pelo sangue de Jesus e colocar nele toda a nossa fé, esperança. Nós temos que nos arrepender para fazermos parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Isso que Pedro quis dizer quando ele falou nós não éramos povo, mas agora somos povo. Ele vai dizer 4 características. E essas 4 características que Pedro usa é a que é usada em Êxodo, por Deus para com Israel. O que Pedro está dizendo com isso é: ei, agora sim, vocês fazem parte do povo de Deus. E a primeira característica do povo de Deus é geração eleita. Vocês são geração eleita, vocês são escolhidos por Deus, vocês foram aceitos por Deus, vocês foram eleitos por Deus, para que através das suas atitudes o mundo se arrependa e creia em Cristo Jesus, aquele que nos enviou. Nós fomos escolhidos e aceitos por Deus. Escolhidos para sermos sacerdócio real. Quando Pedro usou essa expressão, ele está falando do sacerdócio universal de todos os santos. Que todos os membros da igreja, todos os membros do corpo, todos nós somos chamados a nos relacionar com Deus, com Sua palavra, com a oração, com o jejum. Todos nós somos chamados a interceder, a orar uns pelos outros. Nós todos somos sacerdotes e o povo de Deus foi escolhido por Ele e tem que se relacionar com Ele, cada súdito deste reino. Terceira característica, nós somos nação santa. Santo significa separado. Nós fomos separados por Deus e para Deus. O mundo está em pecado, mas nós estamos separados do mundo. Nós somos santos e devemos viver em santidade. Para ser bem específico isso, por exemplo, nós somos chamados a ser contraculturais. O que significa? Você vai entender muito bem no resumo porque eu não sei explicar. Mas o exemplo é o seguinte: o pré-adolescente, o adolescente tem a característica universal em todas as nações de ser reclamão, de ser resmungão, de ser preguiçoso. Nós não, nós somos separados por Deus, nós somos contraculturais, então nós não seremos marcados pela reclamação, mas pela gratidão. Nós não seremos marcados pela preguiça, mas pelo contrário de preguiça, que não é virtude. O contrário de preguiça é
É zelo o contrário de preguiça? Atividade, afã, aplicação, ardor, atenção, capricho, cautela, consideração, cuidado, dedicação. Nós não seremos marcados pela preguiça, e sim pela dedicação. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados a nos relacionar com Ele, nós somos chamados a ser separados, sermos santos, e somos chamados a ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é Cristo Jesus, e nós devemos, a principal função da igreja é pregar a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é pregar que Deus é amor, que Deus é misericórdia e tem salvação para o mundo, e também pregar que Deus é justo, santo e tem uma condenação para todo o mundo. Nós devemos pregar todas as virtudes daquele que nos salvou. E eu te faço um desafio, e o desafio dessa vez é, eu tô na onda de vários desafios ao mesmo tempo, então a gente vai continuar nessa onda, não sei até quando, mas sexta-feira, amanhã, é reunião de oração, e aí você vai ter que orar e interceder pelo seu irmão. Lembra? Somos todos sacerdotes, e uma das principais funções do sacerdócio no Antigo Testamento era intercessão, era interceder pelo outro, era orar pelo outro. Então anota o nome de 3 irmãos e ora por eles. Sábado e domingo nós vamos colocar em prática aquela parte do vídeo que eu falei de preguiça, dedicação, reclamação e gratidão. Nós vamos agradecer a Cristo por tudo que Ele tem feito por nós e vamos nos dedicar servindo em casa, na igreja e fazendo tarefinhas da escola. É isso, Deus abençoe, né? Tchau!